Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. Quanto ganha um funcionário do Ministério? Quanto o governo gastou em ciclovias no ano passado? Quanto arrecadou de PVA? Quem está recebendo bolsas de pesquisa? Perguntas como essas são respondidas diariamente por governos, órgãos e empresas públicas, mas nem sempre foi assim. A diferença é que agora temos uma Lei de Acesso à Informação. A LAI, como é conhecida, completou 5 anos e é o tema desta reportagem especial que aproveitou um seminário promovido pela Controladoria Geral da União para trazer diferentes visões sobre a lei. A primeira lei de transparência em atos públicos de que se tem notícia surgiu em 1766, na Suécia. Os países escandinavos, aliás, têm uma forte cultura de transparência e controle dos agentes públicos. Na América, de acordo com a nossa Controladoria Geral da União, o pioneirismo coube à Colômbia, em 1888, quando um código estabeleceu procedimentos para ter acesso a documentos do governo. Os Estados Unidos implementaram sua Lei de Liberdade de Informação em 1966 e as Nações Unidas promulgaram, em 2003, a Convenção contra a Corrupção, em que cada signatário se compromete a tomar as medidas necessárias para aumentar a transparência. Os países devem adotar procedimentos que permitam à população obter informações sobre a organização, funcionamento e processos decisórios de sua administração pública. A Lei Brasileira de Acesso à Informação começou a se desenhar em 2003, com a apresentação dos projetos de Lei 219, do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e 130, do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. A proposta de Capiberibe virou a Lei Complementar 131, em 2009, e acrescentou na Lei de Responsabilidade Fiscal a obrigatoriedade da divulgação de dados referentes às despesas e receitas de cada ente público. Para o senador, a transparência na arrecadação e nos gastos públicos abriria uma nova frente contra a corrupção. A promoção da transparência das informações públicas é uma ferramenta de aperfeiçoamento da democracia, o que incentiva a educação política, subsidia o combate à corrupção e facilita a avaliação dos governantes por parte da sociedade. Já a proposta do deputado Reginaldo Lopes, mais ampla, chegou ao Senado depois de 7 anos na Câmara, em abril de 2010. Inicialmente, seria analisada nas comissões de Constituição e Justiça, Ciência e Tecnologia e de Direitos Humanos. Mas por tratar de temas que poderiam afetar a soberania nacional, como sigilo de informações, acabou sendo enviada também à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O Congresso Brasileiro aprovou o projeto de Lei de Acesso à Informação em outubro de 2011. No dia 18 de novembro, a lei foi sancionada e 6 meses depois entrou em vigor. Na ocasião, o senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, que presidia a Comissão de Relações Exteriores do Senado, saudou a medida. 16 de maio de 2012 será certamente lembrado como o dia em que o Brasil abriu ao mundo as suas informações mais preciosas, as suas salvaguardas, em uma claríssima demonstração de transparência e de um trato diferenciado da coisa pública e das questões de Estado. Que todos os brasileiros tirem, assim, o melhor proveito desta nova e significativa lei. A lei tem ouvidos para te delatar. Mas o que diz a Lei de Acesso à Informação? A lei determina que todo cidadão ou empresa tem o direito a solicitar informações dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, estados e municípios, e ainda a autarquias, fundações ou empresas públicas, sociedades de economia mista e outros órgãos públicos e instituições sem fins lucrativos que recebam dinheiro público. E que tipo de informação? Algumas, como lista de cargos e ocupantes, endereços e telefones das unidades e atendimento ao público, devem estar disponíveis na chamada transparência ativa. Os órgãos públicos também devem ter uma lista de perguntas e respostas mais comuns e disponibilizar um serviço para atender e orientar o cidadão. De resto, basicamente todas as informações podem ser pedidas pela população. Nesses 5 anos da LAI, como é conhecida a Lei de Acesso à Informação,
o governo federal respondeu a questionamentos desde a relação dos armamentos comercializados por empresas brasileiras a outros países, a detalhes sobre a deportação dos boxeadores cubanos após os Jogos Pan-Americanos de 2007. Jornalistas e cidadãos também tiveram acesso a informações sobre gastos com passagens aéreas e diárias de hotel a servidores, e até mesmo a relatório da Aeronáutica sobre a existência de OVNIs. No evento sobre os 5 anos da Lei de Transparência, promovido pela Controladoria Geral da União, o secretário executivo do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, afirmou que a lei estava ganhando corpo e respeito. Em que as pessoas passam a perceber a importância dessa lei, e eu acho que os avanços que nós tivemos nesses 5 anos, eles são notáveis, né? Hoje a população ela tem um acesso maior à informação, existe uma lei que dá o amparo. Rainério Leite, secretário-geral da Presidência do Tribunal de Contas da União, disse que o desafio dos órgãos de controle agora é facilitar cada vez mais a oferta de informação de qualidade e descomplicada para o cidadão poder acompanhar para onde está indo o seu dinheiro. Controle esse que só se dará efetivamente mediante a atuação tempestiva do cidadão, lá do morador, lá do município, onde o fato está acontecendo, né? Sobretudo na área de saúde, onde a estrutura é precária, onde os recursos das merendas escolares aí estão sendo desviados. Então, todos esses pontos a gente precisa fornecer meios para que o cidadão realmente seja um fiscal da aplicação do recurso público. Rainério defende que os dados sejam informados em formato de fácil interpretação, o que muitas vezes não ocorre. Publicar apenas literalmente o que impõe a lei, a gente sabe que não é suficiente, e muitos gestores se utilizam disso e dizem, eu estou cumprindo a lei. Mas pergunte ao cidadão se ele está sendo atendido com aquelas informações. Poucos são os cidadãos que entendem dados contábeis. Muito poucos. A Transparência Brasil iniciou um projeto justamente para facilitar o acesso a informações de maneira descomplicada. Juliana Sakai, coordenadora do programa Achados e Pedidos, explicou que a ONG juntou em uma única ferramenta os dados da transparência ativa, que é quando os órgãos divulgam as informações sem pedido formal, e os da transparência passiva, que são as respostas a perguntas feitas pelos cidadãos. Então, o Achados e Pedidos, basicamente, é um repositório de pedidos e respostas da Lei de Acesso à Informação. Né? Todos esses pedidos de transparência passiva vão ser colocados como transparência ativa agora. E isso torna tudo mais transparente, porque a gente pode dar mais usos para uma solicitação, né, para um pedido de informação que já foi feito, já foi preparado pela administração pública. RG4 668 743 São Paulo. Joara Marquezine, coordenadora do projeto Artigo 19, de anonimização do requerente de acesso à informação, alertou, entretanto, que gestores públicos se valem de pequenas artimanhas para dificultar o acesso a dados. Uma delas seria cobrar uma identificação excessiva dos solicitantes. Na verdade, a lei ela fala que você tem que se identificar, mas que essa identificação não pode inviabilizar a solicitação. Pedidos para o Rio de Janeiro, a gente já teve que escanear o RG e mandar o RG para fazer o pedido. Então, vocês sabem que o RG tem muito mais do que nome, identificação, tem o nome da sua mãe, tem sua data de nascimento, tem milhões de dados. Também existem casos que você só pode fazer com o seu CPF. Você não pode fazer com o seu CNPJ, o site não aceita. E aí também é uma identificação que te obriga a se identificar como pessoa física quando você poderia estar usando o CNPJ. A secretária de Transparência e Prevenção da Corrupção da CGU, Cláudia Taia, acrescentou que é preciso uma mudança de mentalidade. A gente tem que mudar, né, a forma da pergunta. Não é assim, isso aqui a gente tem que dar? A gente tem que fornecer essa informação? Que eu acho que é uma pergunta muito natural que a gente fazia. E o raciocínio tem que se inverter. Não, tem alguma coisa que me impeça de dar essa informação? Porque se não tiver, gente, nós temos que fornecer mesmo, sem justificativa, né? E saber que é um direito do cidadão. Nós não estamos fazendo um favor para ele. Apesar de reconhecer que ainda há muito a melhorar, Cláudia Taia vê motivos de comemoração. A maioria dos estados evoluiu significativamente ao longo desses 5 anos na implementação da lei. O percentual de municípios com nota 0 caiu de 52% para 21%.
e o tempo médio para que as perguntas sejam respondidas na esfera federal é de 14 dias, 16 a menos do que o máximo aceito pela lei. Então chegamos aí praticamente a casa de 500 mil de pedidos, hoje com quase 99% dos pedidos respondidos, né? Dentre esses quase 99%, 75% são pedidos atendidos total ou parcialmente, 8,75% pedidos negados, e aí geralmente são pedidos que já estão enquadrados no sigilo, né? Seja o sigilo da própria lei de acesso, seja o sigilo bancário, fiscal, comercial, enfim, os sigilos das outras legislações, e 15,9% pedidos não atendidos. Esses pedidos não atendidos, na verdade, é porque eles não se caracterizam como pedidos de acesso à informação. Ou são manifestações de ouvidoria, ou são pedidos para outros poderes, né, outros poderes ou outros entes, como os estados e municípios, então eles se enquadram nesses pedidos não atendidos. Cláudia Taia destacou ainda que a Lei de Acesso à Informação ajuda a solucionar problemas do dia a dia. Tinha uma questão de um quebra-mola que estava atrapalhando um trânsito ali num ponto específico perto da minha casa, onde aquele quebra-mola ele só atrapalhava, ele realmente não tinha função nenhuma porque não havia nem pedestre atravessando a rua. E por meio de um pedido de acesso, a gente conseguiu descobrir que na verdade aquilo era clandestino, aquilo nem era para estar ali. E aí rapidamente foi retirado e voltou à normalidade, as pessoas não precisaram acordar meia hora mais cedo para pegar o trânsito do quebra-mola. Um caso que ficou famoso de aplicação da lei para descobrir desvio de recursos públicos aconteceu no Paraná. A estudante de comunicação social Débora Sogur descobriu um esquema de pagamento irregular de bolsas de pesquisa. E tudo começou numa madrugada, quando ela estava sem sono. Em outubro de 2014, 1h, não tinha nada para fazer, estava vendo isso. Eu vi umas coisas estranhas no portal Transparência em relação a benefícios de estudantes, de pesquisadores que andaram ganhando mais de 100 mil reais. Louco, que bolsa que é essa, né? Realmente, né? Que bolsa é essa que ganha tanto? E eu falei que eram várias diferentes, não sabia. Débora percebeu que estava diante de alguma coisa muito errada. Mas quando eu fiz um filtro por valores, eu percebi que alguns bolsistas, até, nesse caso, é outubro, tinham recebido no acumulado do ano, era cerca de 100 mil reais. Isso significava que essas pessoas, em média, tinham recebido 10 mil reais por mês. E isso é muito acima do regular para um bolsista acadêmico. Imagina, a bolsa para alguém que está fazendo pós-doutorado é R$ 4.400. Doutorado é R$ 2.200. Primeiro, Débora pediu à Universidade Federal do Paraná a lista dos bolsistas. Como não foi atendida, recorreu e acabou obtendo as respostas da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. Entrei com recurso. E então a CAPES me respondeu. E foi logo depois, no dia 8 de junho de 2015. E a CAPES me respondeu com um TXT com todos os nomes. E isso foi uma bênção, porque eu podia conferir. E eu percebi que os nomes que estavam no portal da Transparência, eles não estavam nessa lista da CAPES. E isso me confirmou que havia, sim, uma irregularidade e eu podia passar por um outro processo de pesquisa na checagem. Marlene Alves de Albuquerque, da Ouvidoria Geral da União, disse que o caso de Débora ilustra bem as possibilidades que o cidadão possui de ser atendido em seu pedido de informações. O cidadão tem 4 chances de ver o seu pedido atendido. Primeiro, ele faz o pedido no ESIC. Caso o órgão demandado negue, ele tem a oportunidade de recorrer para a autoridade hierarquicamente superior. Persistir na negativa, ele vai para a autoridade máxima do órgão ou entidade. Persistindo essa negativa, ele recorre à Controladoria Geral da União. E ainda, caso entendamos que ele não fazia jus, né, a receber essa informação, ele ainda tem a chance de recorrer para a Comissão Mista de Reavaliação de Informações. No próximo bloco da reportagem especial dos 5 anos da Lei de Acesso à Informação, saiba como está a aplicação da lei nos 3 poderes, nas capitais e os aperfeiçoamentos que podem vir por aí. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.
Você está acompanhando a reportagem especial 5 anos da Lei de Acesso à Informação. No Poder Executivo Federal, 98% dos pedidos de informação são respondidos no prazo de 30 dias. Na Câmara dos Deputados, 90% das perguntas têm retorno em até 24 horas. No Senado, cerca de 1/3 das informações determinadas pela legislação já estão disponíveis no portal da Transparência. No ano passado, quase metade das perguntas feitas pelo cidadão foram respondidas em até um dia. Mas a realidade é bem diferente em estados e municípios e no Poder Judiciário. No seminário sobre os 5 anos da Lei de Acesso à Informação, promovido pela Controladoria Geral da União, o ouvidor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Cláudio Alemã, disse que o Judiciário ainda é bastante refratário ao tema da transparência. Basta ver que até hoje não foi implementado um grupo de implementação, não foi criado um grupo de implementação da lei nos tribunais. Como eu vou dizer, os tribunais têm muita dificuldade para implementar, seja por gestão, seja por simplesmente não querer atender, ou seja, até mesmo por conta de questões financeiras que os tribunais estão vivendo atualmente. Alemã disse que a lei chega mesmo a assustar alguns juízes. Conversando com o presidente do Tribunal de Justiça, um ex-presidente, lhe perguntei: presidente, assume novamente o tribunal? É um tribunal pequeno, o rodízio é muito grande. E ele me disse assim: Alemante, mas nem amarrado. Eu, por quê, presidente? Por conta da lei de responsabilidade fiscal? Ele, não, por conta da lei. Eu saí em tempo. O ouvidor do CNJ lembrou que o Judiciário, por exemplo, ficou isolado na questão da divulgação de salários de servidores. O CNJ disse que, por questões de segurança, o cidadão que tiver interesse em descobrir qual é a remuneração de qualquer servidor do Poder Judiciário tem que se identificar. O CNJ virou uma página de encaminhamentos, de progressões na implementação da transparência. E ficou sozinha, porque o Poder Executivo e o Poder Legislativo já não exigem mais a transparência desta forma. Integrante do Instituto Ethos, Paula Oda afirmou que o nível de transparência nas cidades preocupa. O projeto Cidades Transparentes examinou as 27 capitais e o resultado não foi bom. Considerando uma nota ideal de 98 pontos, Vitória foi a mais bem colocada, com 76 pontos. Das 27 aplicações que a gente fez, o que a gente observa é que a média ela é muito baixa, né? Que foi de 41,78. Vitória teve uma nota relativamente alta, né? É a que ficou mais bem colocada. Ela acabou até surpreendendo um pouco, acho que a gente teve, depois a gente foi analisar melhor, né, como é que era o princípio de Vitória, etc. E realmente ela tinha um portal e as informações mais organizadas no site. Paula lamentou que 3 capitais ainda não implementaram o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, uma exigência da Lei de Transparência, e que o Rio de Janeiro, que sediou as Olimpíadas no ano passado e vive junto com o Estado uma grave crise, está entre as capitais com o menor índice de transparência, abaixo da média. A absoluta maioria, então 15 municípios dos 27 avaliados, eles têm um nível de transparência baixo, o que reflete assim, um enorme desafio. E acho que tem coisas que são muito simples de serem trabalhadas dentro dos municípios que não são atendidas, né? Então, como, por exemplo, como é que se distribuem as secretarias, o que elas são responsáveis, como é que funciona o organograma, enfim. Esses canais de acesso para o cidadão que tem interesse em algum tipo de informação ainda é muito deficiente, né? Professor na Fundação Getúlio Vargas, Robert Gregory, explicou ainda que a probabilidade de receber uma boa resposta de um município varia de acordo com o IDH. Quanto mais desenvolvido, melhor a resposta. A disponibilização de um serviço eletrônico de informação ao cidadão, ESIC, também é importante. Se o município tem um ESIC, é 101% maior. É 352% maior de que se o município não tem ESIC.
Então isso é incrível, não? Porque o ESIC faz uma diferença enorme. A nível estadual, é 225% mais alto a probabilidade que você vai receber uma resposta usando o ESIC contra um estado que não tem ESIC, que é o caso da maioria dos estados ainda, não? Se o clamor por mais transparência é uma tendência mundial, a proteção de dados pessoais também. Um dos primeiros grandes embates da Lei de Acesso à Informação se deu por conta da divulgação de salários de servidores públicos. Muitos temiam ameaças à segurança ou mesmo a invasão da privacidade. Maria Cláudia Cachapuz, juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, lembrou, no entanto, decisão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em um acidente de avião no mês de janeiro, em processo a respeito da divulgação de salários de servidores públicos. Não caberia se falar de intimidade e vida privada quando os dados do objeto da divulgação dizem respeito a agentes públicos atuando nesta qualidade, ou seja, em razão do exercício das suas funções. A questão é, será que o servidor público, pelo simples fato de estar atuando numa função pública, não pode discutir questões quanto a seus dados nominativos? E vejam, isso vai além. A divulgação é, abre aspas, o preço a ser pago pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano. Danilo Doneda, professor em Direito Civil e especialista em privacidade e proteção de dados pessoais, falou que a divulgação e a proteção de informações, por mais estranho que possa parecer, andam juntas. A Suécia, que talvez vocês saibam, o primeiro país do mundo que teve uma lei de acesso à informação, também foi o primeiro país do mundo que aprovou uma lei de proteção de dados, em 1970. Não por outro motivo, pelo que o Estado sueco, talvez em 1970, já tinha tanta informação sobre seus cidadãos para possibilitar o estado de bem-estar social, que isso gerou um desequilíbrio, uma assimetria informacional que algumas pessoas acharam necessário regular, limitar o poder do Estado de usar as próprias informações. O professor ressaltou que cada sociedade lida com transparência ou proteção de informações pessoais da sua maneira. Você pode ter a mesma lei de proteção de dados e transparência, hipoteticamente, aqui no Brasil e na Suécia. Só que na Suécia, apesar de várias garantias de proteção de dados que o cidadão vai ter, a declaração de imposto de renda pública de cada cidadão privado. Se você fala uma coisa dessa no Brasil, as pessoas vão ficar pelo menos quem paga imposto de renda, vai ficar muitas vezes de cabelo em pé. E não só no Brasil, isso depende de sensibilidades, estruturas sociais e econômicas de cada sociedade. Danilo Doneda acredita que o acesso à informação é uma necessidade da democracia e que a transparência deve ser diretamente proporcional ao poder. Quanto mais alto o cargo, menos privacidade. O que acontece é que o escrutínio público, a fiscalização difusa, acaba sendo uma possibilidade que enriquece a democracia e funciona como freio e contrapeso a sistemas de poder que eventualmente pode se disseminar com uma certa facilidade, principalmente na obscuridade de atos de Estado. Mas o professor Danilo destaca que o acesso à informação deve obedecer a alguns critérios, como a finalidade da divulgação, a possibilidade de escolha, quando aplicável, o livre acesso aos dados e a segurança e transparência. O tratamento de dados somente pode ser feito para as finalidades que justificaram a sua coleta. Inclusive foram, muitas vezes, aquelas que foram comunicadas ao titular dos dados. Esse princípio é muito importante porque deixa claro que os dados pessoais não são uma coisa que pode ser retirada do indivíduo e tratada de qualquer forma, sem qualquer referência à vontade do indivíduo, à legitimidade da coleta. Até não podem ser comercializados de uma forma absoluta. Não são bem em comércio com livre disposição. Algumas propostas já estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional para regulamentar essa proteção dos dados. Um projeto de lei foi apresentado pela CPI da espionagem, outro pelo ex-senador Vital do Rego e um terceiro pelo senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Os 3 projetos estão sendo analisados em conjunto e aguardam votação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na Câmara dos Deputados, outros 2 projetos de lei, um deles apresentado pelo Poder Executivo, também estão sendo discutidos. Os projetos regulamentam, entre outros pontos, a questão dos dados sem referência direta ao dono,
Se por algum meio for possível identificar a quem se refere a informação, esta deixa de ser considerada anonimizada e volta a ter as proteções inerentes aos dados pessoais. A gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. Quando comecei a fazer esta reportagem no dia 11 de maio, enviei alguns pedidos de informação para diferentes órgãos, todos pela internet. Uma das perguntas foi para o governo do Distrito Federal. Eu queria saber o valor gasto em ciclovias e calçadas no meu bairro. Recebi uma ligação explicando que o pedido seria desmembrado. A parte de calçadas seria respondida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. E a Secretaria de Mobilidade iria me responder sobre as ciclovias. A Secretaria de Infraestrutura já me enviou os dados com os investimentos previstos e realizados em calçadas. Como eu desconfiava, meu bairro não recebeu recursos para recuperação ou construção de calçadas nos últimos 5 anos. Mas fiquei satisfeito de, pelo menos, ter recebido a resposta. Agora posso cobrar com mais embasamento meu governador. Você acompanhou a reportagem especial 5 anos da Lei de Acesso à Informação. Reportagem, redação e apresentação, Bruno Lourenço. Locução, Lia Passarinho. Edição, Leila Herédia. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretora da Secretaria de Comunicação Social, Ângela Brandão. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.